Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí de como você vai estar vendo, de quando você vai estar vendo essa videoaula, tá? Galera, antes de mais nada, tô com muita saudade de todos vocês, inclusive das bagunças, né? Do falatório em sala, da correria, tô com muita saudade de vocês, tá? Em breve a gente vai estar junto aí com certeza. Bom, dando continuidade, a partir de agora a gente vai estar assistindo essas videoaulas, né? Como educação à distância, né? Mas não te preocupa que vai dar para você aprender tudo comigo por aqui, tá bom? Bom, aqui na aula de hoje a gente vai começar o assunto do segundo livro, tá? Do nosso segundo bimestre e trata exatamente do Egito Antigo. Olha só que legal, né? Muitos alunos me perguntaram, né, se nós iríamos estudar esse assunto, se não iria. Pois é, a gente vai estudar. E é agora que a gente vai começar, tá bom? Egito Antigo é algo bem interessante, tá? E só lembrando, ele continua dentro daquele assunto que a gente estudou sobre Mesopotâmia, beleza? Ele é também uma civilização do Oriente, tá? Uma civilização antiga do Oriente, assim como os mesopotâmicos, tá bom? Então a gente vai começar a nossa aula de número 1, tratando então sobre a localização e a divisão geográfica, tá bom? Vamos lá. Bom, localização e divisão geográfica do Egito, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai estudar sobre aonde, qual continente eles se desenvolveram, que região é aquela dentro do continente. A gente vai estudar sobre o Rio Nilo, que é o teu terceiro tópico aqui, tá? E a divisão política da história egípcia. Então nós temos 3 tópicos na aula de hoje, tá? Que você vai fazer o quê? Quando estiver assistindo sua videoaula, você vai dar uma pausa no vídeo e vai anotar no seu caderno, tópico 1, tópico 2, tópico 3, ok? Vamos lá. Primeiro tópico, localização geográfica e divisão geográfica, tá bom? Vamos entender. O Egito, ele está situado ao nordeste da África, né? E ao norte, ele é cercado pelo mar Mediterrâneo e ao sul pelas cataratas do rio Nilo, na Núbia, tá? Que é o país hoje atual Sudão. A oeste, que é aqui, né? Para cá, oeste, está cercado pelo deserto da Líbia, ou seja, um imenso deserto, tá? E ao leste ele faz fronteira com o Mar Vermelho. Galera, como é que a gente vai entender essa divisão geográfica do Egito? Antes da unificação do Egito, dos grandes faraós, a gente vai entender que existiam 2 regiões, o Baixo e o Alto Egito, aqui, certo? Essas regiões elas eram formadas pelos chamados nomos, que nada mais eram do que divisões de governo, certo? Os nomos a gente vai entender agora, por enquanto, como como várias cidades, são muitas cidades, tá bom? Que a gente vai entender depois melhor. Vamos ver no mapa essa localização do Egito no continente africano e em comparação ao resto do mundo. Vamos lá checar aqui no nosso mapa, tá? A localização dele aqui no nordeste da África fica aqui, ó, no decorrer do grande rio Nilo, certo? O rio Nilo ele é quilométrico, muito grande mesmo. E o Egito ele vai se desenvolver exatamente nessa região aqui, tá? Bem na porção final do rio Nilo, né? O rio ele corre nessa direção aqui, ó, tá? De baixo para cima em direção ao mar Mediterrâneo, beleza? Então, é aquela divisão que eu te falei sobre Baixo e Alto Egito, exatamente isso daqui, ó. Na região perto do mar Mediterrâneo, a gente vai ter o Baixo Egito. E na região mais adentro, para dentro, né, do continente africano, a gente vai ter o Alto Egito. Para você entender isso aqui, é simples. Todo rio, ele nasce em porções altas de terra, em montanhas, nas regiões mais altas, tá? O rio nasce lá e começa a correr em direção às partes mais baixas. Por quê? É a força da gravidade. Tudo que está em cima quer descer. Então a corrente da água dos rios ela sempre corre para as áreas mais baixas. Por isso, Baixo Egito e Alto Egito. Legal? Vamos lembrar desse mapinha aqui. Aqui nós temos, ó, a extensão de todo o rio Nilo
e a região do continente africano inteiro. Olha só como é grande, tá? É basicamente, a gente pode comparar ele com a extensão do Brasil, tá? É muito grande. O continente sul-americano basicamente é o mesmo tamanho do continente africano, para você ter uma ideia. Então olha lá, aqui nesse ponto vermelho é onde nasce o rio Nilo. E aí ele vai correndo do meio do continente africano em direção ao mar Mediterrâneo. E bem aqui nós temos o Egito. Tá? Esse aqui é o estado atual do Egito. Vamos lá. Em comparação ao mundo, né, o Egito, aqui nós temos o que? O continente africano, isso aí. Aqui, ó, para você ter uma ideia, tem um continente sul-americano. E essa porção aqui é o Brasil. A África, ela está bem aqui, ó, no meio desse círculo vermelho. Ou seja, no nordeste do continente africano. Beleza? Aqui é a Europa, América do Norte e por aí vai. Vamos entender um pouco então sobre essa questão do Rio Nilo, tá? O Rio Nilo, ele é muito importante para o desenvolvimento dessa civilização, certo? Por quê? Porque assim como os mesopotâmicos, que nós já estudamos, esses povos, os primeiros povos que vão se sedentarizar ali na região, onde a gente já viu no mapa, né, no nordeste da África, eram pessoas nômades e seminômades. Logo, elas não ficavam estabelecidas em um determinado lugar durante muito tempo. Elas migravam constantemente, como vocês já sabem. Da mesma forma, vai acontecer aqui no Egito, tá? Esses povos, eles se estabelecem nas margens do rio Nilo, justamente porque o rio Nilo vai lhes dar o quê? Terras férteis, certo? Então, aqui no slide, a gente percebe a frase do historiador Heródoto. Lembra do Heródoto? Nas nossas primeiras aulas, o pai da história, não é isso? Então, ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que é uma dádiva? Como se fosse um presente, né? O Egito ele foi fundado, criado, surgiu graças ao Nilo. É o que o Heródoto está falando, tá? É uma frase escrita no século V a.C., tá? Pelo Heródoto. A frase significaria, então, que o rio Nilo ele possibilitou o desenvolvimento do Antigo Egito, porque ele nasce nas suas margens, igualzinho lá na Mesopotâmia, com o rio Tigre e Eufrates, tá? Por esses motivos, a gente vai chamar essa civilização de civilização hidráulica. Lembra que eu expliquei para vocês que hidráulico deriva daquelas palavras ligadas à água, né? O movimento das águas, a água em movimento. Então, são rios, né? É mais uma civilização que vai desenvolver nas margens de rios. É lá, assim como na Mesopotâmia, eles vão desenvolver a agricultura, não é isso? Vão começar a desenvolver a agricultura. Desenvolvendo a agricultura, eles não vão mais precisar ficar se mudando de lugar, porque eles vão controlar agora a sua produção de alimento, não é isso? Da mesma forma, vai se desenvolver aqui no Nilo, tá? Então, o que acontece? O Nilo, ele enchia e secava uma parte do ano, tá? Aí o que a gente chama de estações do Nilo, tá? Olha aqui esse quadro para você entender. As estações dos anos eram determinadas pelas cheias do Nilo, sendo elas: primeira estação é a inundação do rio, que ocorria de julho a outubro. Segunda estação vem o cultivo da terra, ou seja, os caras vão plantar nas margens dos rios, ocorria de novembro a fevereiro. E a terceira estação era a colheita, né, que ocorria de março a junho. Então, quando o rio secava, eles iriam começar então a plantar, certo? Depois que ele enchia, a parte onde eles plantavam ficava tomado de água, eles tinham que fazer a colheita antes disso, tá? Essas cheias do Nilo, elas traziam o que a gente chama, de humus, tá? O humo acumulado no leito, ele fertiliza a terra, garantindo a prática agrícola. Ou seja, o humus, o que é humus, professor? É um tipo de lama úmida nas margens dos rios, rica em minerais e favorece a agricultura. É aquela lama esverdeada. Quando o rio secava, né, no seu período de seca, a terra na margem dele ficava, como a gente chama, de terra fértil, certo? E é lá que eles plantavam. Por isso o rio Nilo teve tanto, né, potencial de ajudar os egípcios. Para controlar essas enchentes e aproveitar cada vez mais, né, a produção agrícola derivada do rio, esses homens começaram a fazer grandes obras, tá? E é aí que a gente vai começar já a destoar um pouco do pensamento do Heródoto, porque o Heródoto usou a frase para dizer assim: se não fosse o Nilo,
não teria Egito. Não é bem assim, né? Os egípcios eles tiveram que desenvolver a sua capacidade tecnológica, técnica de produção, para poder manusear aquilo que a natureza estava lhe dando, né? É exatamente com essas construções aqui, ó. Realizar grandes obras de drenagem e irrigação. A gente vai já entender melhor isso aqui. A construção de diques, açudes e de canais de irrigação. Tudo isso, professor, permitiu a obtenção de várias colheitas anuais, não somente uma, como era antes, quando o rio enchia, secava. Quando não estavam trabalhando no rio, trabalhavam nas construções das cidades, tá? Vocês podem ver aí o vídeo sobre agricultura no Nilo, um vídeo no YouTube bem legal, rapidinho, bom de ver, que está aqui nesse link. Eu vou passar trecho dele aqui para vocês, para acompanharem um pouco o entendimento, tá? Melhorar um pouco o entendimento aí de vocês em relação a isso. Olha aqui comigo. A importância do rio Nilo para os antigos egípcios foi eternizada por uma frase, atribuída ao historiador grego Heródoto, que dizia: "O Egito é uma dádiva do Nilo". Mas foi o conhecimento que a sociedade egípcia tinha dos recursos naturais da região, aliado à grande capacidade de organização desse povo, que permitiu a ele aproveitar todas as potencialidades do rio. Sem os milhares de trabalhadores que construíram obras hidráulicas, cultivaram as plantações e se encarregaram do transporte de produtos e de pessoas, as dádivas do Nilo não teriam sido aproveitadas. O abastecimento de água para as plantações e para a população era feito por meio de canais de irrigação. Parte da água era mantida em reservatórios para ser usada nos períodos de estiagem. A construção dos canais demandava o esforço de muitos trabalhadores, que eram recrutados pelo faraó. As obras hidráulicas eram realizadas entre julho e outubro, durante as cheias do rio Nilo. Bom, pessoal, deu para perceber aí, né, mais ou menos como é que eles trabalhavam com essa tecnologia que eles possuíam na época de controle do Nilo, tá? Eu nem mostrei para vocês aqui, né? Eu nem me mostrei aqui para vocês, né? Deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Tudo bom? E aí? Como é que estamos? Estamos bem? Saudade de vocês, galera. Mas vamos lá, vamos fazendo assim do jeito que dá para fazer por enquanto, né? Bora voltar lá pro nosso slide. Pois bem, como a gente estava vendo, então o homem ele vai controlar, né, a capacidade de sua produção através das obras hidráulicas, são chamadas de obras faraônicas, tá? Agora a gente passa para a divisão política da história egípcia. A divisão política é muito simples, tá? Ela está bem explicadinha aqui nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês lá no Sponte, mas vamos dar uma olhada aqui. Por volta de 3000 a.C. é que o Egito ele vai se transformar em civilização, ou seja, ele vai criar seu idioma, as instituições políticas, a escrita, a arte, a religião, bem parecido como acontece na Mesopotâmia, certo? A gente divide a história política do Egito da seguinte maneira: período ou época pré-dinástica, período dinástico, período egípcio e período Império Egípcio e período Greco-Romano, tá? São essas quatro. Vamos dar uma olhadinha rápida entre elas aqui. A época pré-dinástica, ela é marcada por isso aqui, ó, é a característica principal que você tem que lembrar, era a política descentralizada. O que é isso, professor? Lembra das cidades-estados sumérias, que a gente viu já o conceito disso, aonde essas cidades elas eram independentes uma das outras, né? Tinham seu próprio rei, sua própria liderança religiosa, acreditavam nos seus deuses, cada uma. Aqui é muito parecido. Na época pré-dinástica significa que não existiam os faraós ainda, tá? Não existia uma unificação. Essa unificação ela vai acontecer em 3150 a.C., tá? O Egito ele vai ser unificado. Por quê? Através de uma guerra entre o líder do Alto Egito e do Baixo Egito. Lembra do mapinha lá que nós estudamos? Pois é. Depois, se você tiver dúvida, volta um pouco o vídeo ou vai para o slide que vai estar lá. Aqui no teu cadernão também tem, tá? No teu livro. Eles vão travar uma guerra e o rei chamado Menés,
tá? Que era o rei do Alto Egito. Ele vai derrotar o rei do Baixo Egito, os nomos, né? As cidades independentes chamadas de nomos vão ser derrotadas, tá? E assim ele vai se transformar o primeiro faraó do Egito, né? Aqui, ó, essa coroa branca era a coroa do Alto Egito, essa coroa vermelha era do Baixo Egito. Menes, durante a batalha, ganhou e derrotou todos os nomos, ou cidades, do Baixo Egito, e unifica. Assim ele cria uma nova coroa de rei, vejam só, de faraó. Ele une as duas coroas, ó. As duas em uma, né? Aqui a gente tem uma fonte histórica muito famosa, que é a paleta de Narmer. Narmer era o nome egípcio de Menes, esse rei que vai se transformar no primeiro faraó, que vai iniciar o quê? A primeira dinastia do Egito, certo? Essa fonte histórica está no Museu do Egípcio do Cairo, tá? Capital do Egito, né? Então, período dinástico, que é o segundo período, começa a fase das dinastias, ou seja, inicia-se então a era dos faraós. O que é uma dinastia, professor? Está aqui o conceito, ó. Famílias poderosas assumem o poder por muito tempo, passa-se de pai para filho. Mas era só assim que se transformava em faraó, professor? Só herdando pai e filho? Não, tá? Existiam outras formas de política de alguém conseguir ser faraó, beleza? Como esses faraós conseguiam acumular tanto poder e se transformarem em faraós, né? O poder dos faraós estava baseado também na religião. A população via na figura do faraó como uma representação de Deus. Mais uma vez, a gente já estudou esse conceito lá na Mesopotâmia. O sistema do governo que o rei é considerado uma divindade é chamado de como, hein? Monarquia teocrática ou teocracia. Muito bem, parabéns, é isso aí. Eu sei que vocês acertaram que a gente já estudou isso, tá? Terceiro período é o período do Império, onde essas dinastias de faraós vão começar agora o quê? A expandir o seu território, para além das fronteiras do Egito, certo? Eles realizam expedições militares em direção ao sul da África, vão começar a atacar novos povos. Aqui, por exemplo, nós temos Tutankhamon no seu carro de guerra, lutando contra os povos do sul da África, beleza? Aqui, para encerrar, nós temos a quarta fase, né, do Império, do período egípcio, que é o período greco-romano. O que é o período greco-romano, professor? É a fase que declina, que agora começa a acabar esse período de império dos egípcios, ok? É o período em que vão invadir o Egito, como, por exemplo, Alexandre o Grande, tá? Eles perdem a autonomia política, são dominados pelos povos macedônios, depois vem romanos e gregos para dominá-los. Tranquilo? Qualquer dúvida, a gente pode acessar, não é mesmo? O teu cadernão. Tudo que você viu aqui nesse vídeo comigo, ele está disponível no teu caderno, no teu livro. Ó, cá, ó. O Rio Nilo. O que mais, professor? As épocas, época pré-dinástica, época dinástica. Tudo isso aqui está disponível no teu livro, tá bom? Eu espero que tenhas compreendido, certo? Eu espero que tenha compreendido, que tenha ajudado aí, facilitado no teu estudo, e continuemos, né? A semana que vem entra no horário normal de aula, ou não sei depois, que vai ter vídeo lá disponível da nossa segunda aula para falar sobre Egito, tá bom? Beijo a todos e todas, e fica em casa, tá bom? Tchau!